Olá, que bom que você está participando dessa jornada conosco. Essa jornada de consagração, de preparação, essa jornada de busca pela vontade de Deus, essa jornada em que nós estamos nos dedicando a estudar o Evangelho de Lucas até a Páscoa. E eu gostaria de falar de um tema muito importante aqui nos Evangelhos, e hoje especificamente no Evangelho de Lucas, sobre as credenciais de Jesus. Há uma passagem muito interessante em que os discípulos de João Batista, aquele que era primo de Jesus, que estava preparando o caminho para que ele chegasse, para que o Messias fosse revelado ao mundo, e estava batizando as pessoas que se arrependiam, preparando o caminho do Senhor, houve aqui uma dúvida entre os discípulos de João acerca de que se Jesus era mesmo aquele que eles deveriam esperar. É bem interessante como ocorre esse diálogo dos discípulos de João com Jesus. Capítulo 7 do Evangelho de Lucas, no verso 18, diz assim: Os discípulos de João contaram-lhe todas essas coisas. Chamando dois deles, enviou-os ao Senhor para perguntarem: És tu aquele que haveria de vir, ou devemos esperar algum outro? Dirigindo-se a Jesus, aqueles homens disseram: João Batista nos enviou para te perguntarmos: És tu aquele que haveria de vir ou devemos esperar algum outro? Naquele momento, Jesus curou muitos que tinham males, doenças graves e espíritos malignos, e concedeu visão a muitos que eram cegos. Então ele respondeu aos mensageiros: Voltem e anunciem a João o que vocês viram e ouviram. Os cegos veem, os aleijados andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e as boas novas são pregadas aos pobres. E feliz é aquele que não se escandaliza por minha causa. É possível que o próprio João, que havia preparado a vinda do Messias, estivesse em dúvida. Talvez ele esperasse de Jesus um líder com espada na mão, que iria, enfim, levar à frente os desígnios justos de Deus em sua primeira vinda. João certamente não viu Jesus assentar-se sobre o trono de César, do imperador romano. João viu Jesus ali com uma mensagem de libertação, uma mensagem de paz, uma mensagem de transformação. E certamente isso fez com que ele questionasse em seu coração: será que esse que eu vi, que eu batizei e cujo caminho eu preparei é mesmo Cristo? E aí ele manda os seus discípulos perguntarem a Jesus se eles deviam esperar um outro. E Jesus responde exatamente isso, que ele estava realizando coisas que jamais tinham sido feitas. Ele estava curando os enfermos, dando vista aos cegos, dando voz aos mudos e dando aos surdos a capacidade de ouvir. Não só isso, libertando pessoas de demônios, ressuscitando mortos e também pregando as boas novas de alegria aos pobres de coração. Jesus mostra aqui as suas credenciais. As credenciais do rei e como ele estava implantando o seu novo reino de justiça. Para muitos, Jesus era apenas um bom homem. Talvez para você que esteja nos escutando, Jesus foi um grande líder na história, um homem bom, um homem que nós devemos seguir os seus passos e os seus exemplos. A questão aqui é que Jesus demonstra o seu poder sobre a criação. Ele demonstra o seu poder sobre o mundo criado, sobre as limitações humanas, sobre as enfermidades e até sobre a própria morte. Essa é a grande questão de hoje. As credenciais de Jesus que nos deixam descansar no fato de que ele realmente é o Filho de Deus. Ele é realmente aquele que havia sido prometido aos antepassados, aos profetas de Israel, e que veio ao mundo instalar, iniciar, inaugurar o seu reino de paz, de justiça e de liberdade. Jesus tem as credenciais do próprio Deus. E esse fato nos faz muito felizes e nos deixam muito seguros essas características e essas credenciais dele. Temos a segurança de descansar nas suas promessas, de confiar na sua mão, de confiar nas suas palavras e de confiar na sua mensagem de graça, de redenção
e de salvação para toda a humanidade. As credenciais de Jesus trazem tranquilidade ao nosso coração. Nós não estamos seguindo apenas um líder, nós estamos seguindo e servindo o próprio Deus. E que Ele te dê graça, que Ele te dê entendimento e que nessa caminhada em direção à Páscoa, o seu coração se encha de alegria, a sua mente se encha de conhecimento da verdade e a sua vida seja uma expressão dessa graça que nos é dada de maneira tão abundante. Que Ele nos abençoe.